pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o reino Monera. Vamos falar das bactérias. As bactérias elas têm como características elas são unicelulares. Unicelulares quer dizer que ela é composta por uma única célula. As bactérias são formadas por uma única célula, mas são seres vivos. São procariontes. Procariontes porque o material genético dessas bactérias não tem um envoltório, não tem um núcleo para proteger esse material genético. O material genético das bactérias é disperso em todo o seu organismo aqui. Por isso elas são consideradas seres procariontes. É porque não possui núcleo, não possui um envoltório nuclear para proteger aqui o material genético, o DNA. As bactérias elas podem viver isoladas ou em colônias. Isoladas é sozinha, ficar sozinha, só a bactéria ali, sozinha. Colônias quando elas estão agrupadas, estão vários grupos de bactérias para realizar uma determinada função. Cada uma faz um trabalho ali para realizar uma função nas colônias. As bactérias elas são classificadas de diversas formas. De acordo com a sua forma, ela tem uma classificação. A gente tem as bactérias que têm o formato esférico, são chamados de cocos. As que têm o formato de bastão, são chamados de bacilos. As que têm o formato espiral, assim, são chamadas de espirilos. Esses cocos aqui, eles podem estar aglomerados, que tem o estafilococos e streptococcus, que é mais complexo, eu não vou detalhar aqui. Mas vamos voltar aqui. Formato esférico, redondinha, cocos. Formato de bastão, bacilos. Formato de espiral aqui, ó, fazendo essa voltinha, são os espirilos. Quanto à alimentação das bactérias, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. Autotróficas são aquelas bactérias que produzem seu próprio alimento, as cianobactérias que realizam fotossíntese. As heterotróficas são aquelas bactérias que não conseguem produzir o seu próprio alimento, elas extraem do meio em que elas estão. Por exemplo, as bactérias que estão no nosso organismo agora, elas extraem, a gente come um alimento, elas decompõem uma parte desse alimento e aí elas se alimentam desse alimento que a gente está consumindo. Mas elas não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então essas são as bactérias heterótrofas, aquelas que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Autótrofas conseguem produzir o seu próprio alimento lá através da fotossíntese. Quanto à reprodução dessas bactérias, a reprodução das bactérias ocorre principalmente de forma assexuada. Assexuada é aquela reprodução em que não há sexo, não há a união de células. Uma única bactéria, por fissão binária, ela se divide ao meio, formando duas bactérias. Essas outras bactérias aqui também têm a mesma capacidade, elas podem passar por fissão binária, partir ao meio e formar mais duas bactérias. Quanto às doenças, as bactérias, a maior parte das bactérias são bactérias boas, que não trazem problema à saúde das pessoas, mas tem algumas que provocam algumas doenças. Vocês conhecem a tuberculose, pneumonia, tétano, gonorreia, leptospirose, a sífilis, também tem basicamente essas aqui, ó, tuberculose. Tem outras, tem várias doenças causadas por bactérias, mas a mais conhecida que vocês mais conhecem são essas aqui. Essa gonorreia que é uma doença sexualmente transmissível. Quanto à importância das bactérias, elas fazem a decomposição dos alimentos, de todos os alimentos e materiais que estão jogados na natureza ou que nem estão jogados, mas ela faz essa decomposição. Elas também produzem oxigênio. Quando a gente falou aqui de autotrófica, na questão aí das bactérias elas produzirem o seu próprio alimento, elas realizam a fotossíntese e o resultado da fotossíntese é a produção de oxigênio. As bactérias também elas são utilizadas na produção de alimentos, como o iogurte, o pão. Tem uma diversidade de alimentos aí que a gente utiliza as bactérias nesse processo. Por enquanto é isso. Valeu, pessoal!